Salve, gênios! Estamos de volta aqui com o nosso Gênios Cast, o podcast da GêniosCon 2022, que este ano celebra a 7ª edição. É a maior vitrine de inovação, tecnologia e empreendedorismo do norte pioneiro, do norte do Paraná, uma das maiores do Brasil. E agora eu estou aqui na presença de talentosas ideias, talentosas pessoinhas que vão contar um pouquinho de suas histórias aqui pra gente e do que trouxeram aqui pra nossa feira, pra nossa vitrine. Senhoras e senhores, Natália Maria, como vai? Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Prazer ter você aqui. Prazer é meu. Você é de Jacaré? Sim, sou daqui. Boa, seja bem-vinda. Obrigada. Beleza? Rebeca Carvalho? Tudo bem? Como é que você tá? Tô bem, e você? Band? De Band. Bandeirantes. O EMP Bandeirantes. Legal, Bandeirantes é legal a cidade, eu gosto de lá. É, legal. Cidade universitária totalmente. Show, né? Muita gente bonita lá, sabia? É, né? muita gente linda. É isso aí. E a Beatriz Lopes está aqui também. Olá, Beatriz, tudo bem? Tudo sim. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Você é de Jacaré? Sou. Tive o privilégio de bater um papo com ela rapidamente ontem, né? Sim, sim. Trouxe ideias inovadoras aqui para GêniosCon. Sempre, né? Que legal. Vamos lá, então, vamos começar aqui com a Natália. Opa. Natália, você está estudando aonde? Qual o teu projeto? Fala pra gente aí. Bom, eu sou do IFPR Jacarezinho, aqui mesmo. Sou do 3º ano de alimentos. E o meu projeto, ou seja, o nosso projeto com a minha equipe, é um projeto de advogados, não só focado neles, mas em clientes também. O nome se chama Nova Advocacia, Advogados e Clientes. Como é que funciona a tua ideia? Bom, para começar, o porquê do projeto. A gente viu que muitas pessoas, clientes, estavam com dificuldade de achar advogados assim com preço acessível, ou quando achava tinha um péssimo atendimento, assim, até com pesquisas que a gente fez. E também para os próprios advogados recém-formados. A gente via que assim, é um pouco complicado para eles que estão começando a carreira agora, de começar a achar um cliente, se estabilizar. Então, a gente criou, assim, tá na etapa de ideação do projeto, para criar um aplicativo, já tem o protótipo dele, para unir esses dois lados. Nesse aplicativo funcionaria que tanto os clientes como os próprios advogados se fariam o seu login. Os advogados fariam, meio que como eu posso dizer, um anúncio deles da área de formação, como eles cobrariam a taxa Os honorários. Sim, isso. Assim, como funcionaria tudo, até se já tivesse participado de algumas coisas, causas ganhas deles. E o cliente teria uma ampla variação de advogados, ou seja, qual que estaria mais acessível a ele, sobre tanto de região, tanto como pagar, a forma de pagamento, a área de formação do advogado. Isso, então, é uma coisa para beneficiar qualquer lado, um dos dois. Essa foi a ideia que você trouxe para cá. Isso, você estava sozinho ou estava com um grupo? Eu tô com um grupo de 4, somos 5. Que legal, bacana. Vamos conhecer o trabalho da Rebeca. E aí, Rebeca, você veio de Bandeirantes com qual ideia? Lá na UEMP, a gente faz parte do projeto de iniciação em tecnologia e inovação. E o nosso produto é um produto para um problema que nem muita gente sabe que existe, né? Que é o problema digestivo que pode ter em alguns animais de pecuária, sendo suínos e avícolas, né? Frangos, galinhas e porcos, que eles podem acabar ingerindo uma ração que a base da ração, como a gente sabe, em grande maioria é o milho. Mas ela pode conter traços da soja, porque a soja é muito proteica, muito nutritiva e ela pode ser um benefício. Porém, a soja, quando ela não é tratada da forma correta, ela pode conter um agente que a gente chama de antitripsínico, inibidor de tripsina. A tripsina é uma enzima essencial que a gente tem no nosso estômago. Ela faz parte do nosso processo digestivo. Então, se a soja não é tratada da maneira correta, ela atrapalha o processo digestivo dos animais. Então, a ideia do nosso produto é que o produtor pecuário, agropecuário, consiga testar a ração dele e evitar a contaminação dos seus animais por esse agente antitripsínico. Porque a gente sabe que quando a gente tem algum problema digestivo, né, do nosso trato gastrointestinal,
tem perda de peso, perda de nutrientes, e isso é extremamente maléfico para os animais de criação, porcos e galinhas nesse caso. Não entra em vigor a questão do gado bovino, né, e das vacas, porque eles têm um sistema digestório diferente do nosso. Nós somos animais monogástricos, temos somente um estômago, e os bovinos, eles têm 4 estômagos, eles conseguem fazer a digestão de compostos vegetais de uma maneira melhor. Então, o nosso produto, ele é um reagente que você coloca uma solução de água com a ração misturada e ele vai indicar para você se ele tem ou não o agente antitripsínico e se ele pode ou não causar o problema intestinal nos animais. Eu não sabia que galinha tinha dor de estômago, tem? Pois é, pode ter dor de estômago, atrapalhar a absorção de nutrientes, e se a galinha não tem nutriente o suficiente, ela vai produzir um ovo muito pequeno, porque os nutrientes que estão na galinha, eles vão fazer parte do vitelo do ovo, né, que é o que o embrião da galinha usa para se nutrir. Então, se ela não tem nutriente suficiente para si, ela não tem nutriente suficiente para passar para o ovo. Já que você tocou nesse assunto, eu fiz uma brincadeira que eu não sabia que galinha tinha dor de estômago. A pergunta é o seguinte: além dos ovos também, esse problema estomacal da galinha pode acarretar em outros problemas de saúde da própria ave? De saúde também, porque os nutrientes são essenciais para garantir a nossa saúde, né? Mas principalmente a gente visa no fator econômico nesse caso, porque atrapalha o ganho de peso do animal. Esse problema intestinal atrapalha o ganho de peso, e a gente sabe que indústrias alimentícias, elas visam um peso específico dos animais para que possa enviar eles para o abate, e vai atrapalhando o ganho de peso, atrasando o ganho de peso. E aí o que o produtor tem que fazer? Dar mais ração, cada vez mais ração, sendo que é justamente a ração que está causando o problema no animal. Então seria um ciclo vicioso do animal se alimentando, não ganha peso, e a nossa ideia com o produto é que o produtor saiba que tem um problema na ração e que ele possa ou ir atrás dos seus direitos, porque não é o ideal, né? A soja precisa passar pelo tratamento, ou que ele faça o tratamento da ração, que existe um tratamento termodinâmico, né, que a gente chama, para remover o inibidor de tripsina na ração. Como é que eu não pensei nisso antes? Já voltamos a nos falar. Beleza. Temos aqui a Beatriz Lopes. E aí, Beatriz, tudo bem? Tudo sim. Qual é o seu projeto? Eu sou do Instituto Federal do Paraná, do campus aqui de Jacarezinho também, eu estou no quarto ano de informática, e o nosso projeto, ele também ainda está na fase da ideação, da validação, mas a nossa ideia é fazer uma empresa que vende acessórios feitos com impressão 3D, que sejam feitos de um bioplástico. Então, esse bioplástico, ele é feito com enzimas de vegetais, como o milho e a beterraba, e por ser assim, ele se descartado de maneira correta, se decompõe em torno de 1 ano, o que é bem menos do que o plástico comum, porque o plástico comum, a gente não sabe quais as condições que precisam e nem quanto tempo que demora para ele sumir, porque o primeiro plástico que foi feito pelo ser humano até hoje não se decompôs. Veja só. E quanto tempo faz isso, que o primeiro plástico idealizado pelo ser humano? Eu não tenho certeza, mas se eu não me engano foi lá por 1900 e alguma coisa, mas eu não lembro para te dizer. Foi o que eu pensei também. Agora, é uma ideia importante, tendo em vista que tudo que a gente vê hoje em dia, a gente vê plástico. Sim. Vai no supermercado, plástico. Vai, né? Tudo é plástico. Sim, então, e mesmo ele sendo desse jeito, que se decompõe em 1 ano, ele precisa de condições específicas. Então, se você usar ele, como no nosso exemplo, como um acessório, um brinco, ele não vai começar a se desfazer enquanto você estiver usando. Ele precisa de condições específicas para poder se decompor. E ele é reciclável? Ele é sim. Existem estações de reciclagem específicas, que é onde você precisa mandar ele, porém, mesmo se ele for descartado de maneira incorreta, só de saber que ele é capaz de se decompor já o torna bem melhor, uma alternativa bem melhor para o plástico comum. Uma pergunta que vale para as três aqui. De onde partiu essa ideia? Bom, acho que eu posso começar aqui. Na verdade, a ideia da Nova Advocacia, ela surgiu assim, com um pouco de cada um do membro. Tipo, acho que todo mundo hoje, ou grande parte das pessoas precisam hoje procurar um advogado para certas causas. E a gente via, assim, tanto questão familiar e tanto questões de amigos, que muita gente tinha dificuldade de ter esse acesso a um bom advogado, ou simplesmente achava um bom e falava, não, isso aqui não tem como eu pagar.
Então a gente queria assim unir um lugar onde tivesse tantos advogados, tantas pessoas, que falasse, não, seja uma forma acessível para todo mundo. Porque assim, a pessoa estando nessa plataforma, ela vai poder interagir não só com 1, 2, 3 advogados, ela vai poder interagir com quantos ela quiser. Até ela chegar no ponto e falar assim, não, tal advogado é bom pra mim, eu consigo pagar, ou ele é excelente pra essa causa minha, ele já ganhou tal coisa, ou não, ele tá começando agora, o preço dele é acessível. Ou seja, é uma plataforma que a gente quer que não um lado saia ganhando, mas os dois. Fantástico, boa ideia, né? Muito obrigada. E você? De onde que partiu essa ideia? Então, o produto Você partiu... é produtora de avicultura? Não, surgiu do nosso professor, que a gente chama ele de cientista maluco, né? O professor Luiz Guilherme Sachs, lá da UEMP. Ele, a partir de... A ideia meio que já existia, né, do produto, só que a gente testou ele com um reagente diferente dessa vez. Então, ele tem vários outros projetos, várias outras ideias que envolvem essa parte da agropecuária e é mais um investimento que a gente tem, porque o custo é muito baixo e a partir de uma embalagem você consegue fazer mais de 100 testes, mais de 100 amostras. Então, é extremamente eficiente, prático e o custo é muito baixo. Sensacional. E de onde partiu a sua ideia? A nossa foi porque nós gostamos de usar acessórios que não são muito padrões, assim, então não é uma correntinha de ouro, um pingentinho aqui e ali, e era difícil encontrar na internet porque não é o padrão, né, não é o comum. Então a gente pensou, por que a gente não faz o nosso próprio, né, já que a gente tinha uma máquina de impressão 3D ao alcance, e essa parte da ecologia porque também é uma coisa que a gente se preocupa e observa a nossa volta, porque que nem você falou, tem plástico em todo lugar que a gente olha. Por isso a gente juntou o útil ao agradável, né, e decidiu começar a produzir nós mesmos o que a gente queria. A título de curiosidade, tá? O brinco que você está usando tem alguma coisa relacionada com o teu projeto? Sim, o brinco que eu estou usando foi nós que produzimos. Ele ainda é um MVP, que é um mínimo produto viável, mas a gente está usando ele para mostrar. Ele pode? Uau, olha só. Ele é bem leve, então ele acaba não pesando na orelha, embora ele seja grande. Tá, e o designer é vocês mesmos que produzem? Esse design em específico a gente pegou da internet, porém a gente sabe modelar 3D e caso precise a gente aceita também, vai aceitar no futuro. Quer ver? Produzir um acessório personalizado. Então você manda a sua ideia pra gente, a gente modela e imprime. Que legal! E o público, hein, gente? O que o público falou da ideia de vocês? Começa por aqui. A gente teve várias visitações no nosso stand aqui na Gênios e todos acharam uma boa ideia, acharam agradável e várias pessoas perguntaram quando que a gente vai começar a vender, porque se interessaram pelo produto. E a ideia vai sair do papel ou é só um projeto para a vitrine aqui? A gente pretende que ela saia do papel, sim. E eu estou torcendo para que isso aconteça. Muito obrigada. Tá bom? E aí? O pessoal que passou aqui, muita gente diz que tem, né, na família agricultores, agropecuários, inclusive uma menina que tem granja na casa dela, ela falou que é uma ideia sensacional, porque não só na ração convencional a gente consegue encontrar esse tipo de composto, mas também na ração concentrada, né, que mistura, e ela disse que é muito interessante, porque é um problema que muita gente não conhece, então é muito legal poder testar e poder participar do processo, né, de saber como tá a saúde do seu animal. Show! Parabéns! Muito obrigada. Da minha parte, olha, justo hoje também passou uma recém-formada em advocacia aqui. Ela simplesmente passou e falou, eu adorei a ideia, palavras dela, que ela falou assim, olha, eu sou uma recém-formada em advocacia e assim, eu ainda não posso atuar muito na área, por quê? Porque eu não tenho ainda um ganha-pão, assim, definido. Então eu dou aulas, mas assim, querendo seguir carreira. E pelo aplicativo, pelo ela viu, ela é uma oportunidade tanto dela cursar ainda ser professora, mas também uma forma de achar clientes na própria casa dela. Ou seja, uma plataforma que não vai exigir dela locomoção ou tipo, tá procurando clientes assim, em lugares específicos. É um lugar onde ela poderia acessar ali na casa dela, mesa ou própria aula, tipo, em horários vagos e opa, tem um cliente aqui me chamando, opa, uma entrevista com e simplesmente marcar no horário que ela tiver disponível. Que demais! E a Gênios Com, claro, proporcionando tudo isso para vocês. É bacana você ter uma ideia e colocar para um grande público, não é? Com certeza. Com certeza. E o papel da Gênios
se encaixa perfeitamente nisso, não é mesmo? Sim. Já é o meu segundo ano na Gênios, nos dois eu vim como startup, e embora a primeira não tenha ido pra frente, foi uma experiência inesquecível que eu usei aqui, né, já que é a minha segunda vez. Então, comparado ao primeiro ano que eu vim, que foi em 2019, hoje em dia eu tenho uma noção bem melhor de como planejar, como conversar, como fazer o meu pitch, né, que é o meu discurso para vender o meu produto, e tudo isso foi graças à GeniusCon. E aí, você também tem... É muito legal também que a gente consegue ver jovens tão brilhantes que incentivam tanto a gente a fazer coisas extraordinárias, né? Porque no nosso dia a dia, no nosso comum, não é tão normal a gente ver pessoas tão com a mente tão lá na frente. É muito interessante, é muito legal, o pessoal é muito empenhado e a gente fica muito inspirado quando vê esse tipo de coisa. E pra você? Ah, é uma experiência incrível, porque assim, além da oportunidade de a gente conhecer pessoas novas, com projetos espetaculares, coisas assim que a gente nunca acharia que veria uma pessoa assim do nosso lado criando, assim, a oportunidade também de trabalhar em grupo com pessoas que têm ideias, cada uma enxerga uma coisa nova, algum problema que a gente pode solucionar, cara, que é totalmente incrível, porque... Principalmente do meu campus, que nosso grupo ninguém é de informática, então todo mundo olhava e falava, meu Deus, ninguém é de informática, todo mundo de alimentos ou elétrico e está fazendo um aplicativo, mexendo com informática. Então a Gênios, assim, é um lugar também que proporciona a gente ser multifunções, vamos dizer assim, e trabalhar todos os aspectos. Muito bem, senhoras e senhores, uma salva de palmas para vocês. Salva de palmas, obrigado realmente, parabéns. Voem alto, mas voem longe, tá bom, meninas? Sucesso para vocês. Obrigada. Muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar vivenciando e poder compartilhar com o nosso público aqui essas experiências que a gente acabou de ter com vocês aqui, tá bom? Tá bom. Beijo grande, obrigado mais uma vez, tá? Eu que Obrigada, agradeço. gente que agradece. E aí, gente, vocês aí, gênios, gostaram ou não? Então, curta a nossa página, não esqueça lá de colocar como é que se diz no YouTube? Inscreva-se no canal, Ative o sininho. Ative o sininho. Compartilhe. compartilhe, Curta. e é isso aí. Não saia daí, GenioCast, volta já!